Olá, estamos com mais um programa Lenice Machado. O meu convidado hoje é mais que especial. É o Afrânio, ele é dono e proprietário da CRO. Vocês vão entender o que é, onde é e para que serve essa empresa. Tudo bem, Afrânio? Tudo bom? Olha, seja bem-vindo aí no programa Lenice Machado. É um prazer. O prazer é todo nosso. Explica aí pra gente o que é a CRO. A CRO hoje é uma empresa que atua no segmento da madeira, com todo o ciclo produtivo, desde a extração da árvore no mato até a colocação final da madeira, a empregação final da madeira na obra do cliente. Então a gente tem todo o segmento produtivo no ramo da madeira. E vocês estão há quanto tempo já na cidade de Barra Velha? Na cidade de Barra Velha, aproximadamente uns 16, 17 anos, com as portas abertas já. E é uma empresa familiar ou como que funciona assim? Isso. A empresa foi fundada pelo meu pai e teve durante um bom tempo outro segmento que é uma floricultura, que a minha mãe também tinha. E então eu vim de Blumenau, terminei meus estudos em Blumenau, vim de Blumenau para cá, no primeiro ano da empresa, que era só uma lojinha de madeira, e acabei tomando gosto pela coisa, e a gente foi indo, uniu forças, e fiquei de sócio do meu pai, e assim foi. Até o momento que ele vendeu a parte dele da empresa, há 4 ou 5 anos atrás, mais ou menos, e aí para alguns sócios que infelizmente quebraram a empresa, E mais ou menos uns 3 anos e meio a 4 anos atrás eu comprei a empresa na totalidade e desde então estou em voo solo aí. Olha que legal. Você falou assim, quebraram a empresa. Hoje em dia, esse segmento onde você trabalha, sim, é um segmento que exige muita, mas muita dedicação mesmo. Muita, principalmente do dono. Exatamente, era isso que eu ia falar. Você trabalha, você mesmo lá, ou você tem pessoas que trabalham para você? Ou seja, você tem presença marcada, se o pessoal de casa, ou até mesmo alguém que te conhece, queira ir lá conversar com você, para você falar sobre o seu produto. É possível isso? Sim, é possível. Eu faço questão de explicar, de mostrar, principalmente, as verdades por trás desse ramo, E eu trabalho lá, eu digo que eu sou um coringa dentro da empresa, Porque falta o serrador, eu vou serrar madeira. Falta o motorista do caminhão, eu vou puxar madeira. Falta o operador do corte no mato, eu vou cortar madeira. Então eu sou coringa. Então a gente trabalha pesado, trabalha todo dia, trabalha de 12 a 15 horas por dia. Então o dia começa cedo e termina tarde toda a vida. Hoje em dia não tem o porquê uma pessoa dizer assim que a empresa não está indo muito bem, porque se a gente pegar firme, que esse é o seu caso, vai para frente. Sim. E a pandemia, ela balançou um pouquinho a sua empresa? A pandemia só trouxe mais vendas, porque a minha leitura, as pessoas pararam de gastar com coisas, vamos supor, não são supérfluas, porque depende muito do ponto de vista, mas com coisas como roupa nova, viagens, baladas, festas, e isso vai muito dinheiro da sociedade, em si. E começaram a economizar dinheiro na marra. E aí onde é que eu vou investir? Vou investir na minha casa, que é onde eu estou passando a maior parte do tempo. Então, só dobrou, triplicou, eu não tenho nem como mensurar o tanto de... só está aumentando, na verdade, as vendas. Então, a gente, graças a Deus, está muito bem. E tem que trabalhar firme. Sem trabalho sério, digno e justo, não vai para frente nada. O foco é tudo, né, Fran? Eu sempre falo para as pessoas, independente do seu ramo de trabalho, da sua empresa, do seu talento, do seu dom, do seu negócio, o foco é tudo. Foco é tudo. Muitas vezes, Fran, até eu vou aproveitar o gancho aqui, nós damos oportunidade a muitas pessoas de virem divulgar a empresa deles aqui conosco. Sim. Porém, algumas pessoas, elas não seguem o que a gente ensina para elas fazerem aqui.
Sim. Porque é uma oportunidade, as entrevistas são de graça, é tudo de graça. É uma forma que a gente achou de ajudar quem está ali do outro lado da telinha. Só que muitas pessoas, elas acabam esperando que tudo caia pronto do céu. Essa é a realidade. A minha pergunta-chave é: hoje, no seu ramo onde você trabalha, você enfrenta alguma posição, ou até mesmo você já se deparou com algum cliente que, tipo assim, ele foi inesquecível para você? Só que você vai me responder depois dos nossos intervalos comerciais. Viajar é mais que sair de um lugar para o outro. Viajar é desfrutar o melhor da vida. Seja bem-vindo à Barra Velha, a porta de entrada do litoral norte catarinense, localizada entre as capitais Curitiba e Florianópolis via BR-101, com mobilidade, fácil acesso via portos, aeroportos e apenas 15 minutos do maior parque temático da América Latina. Barra Velha é uma terra de encantos e belezas, onde desenvolvimento econômico e sustentabilidade caminham juntos. Aqui você encontra qualidade de vida, infraestrutura e segurança com opções para curtir o ano todo. Nossas belezas naturais e atrativos são exuberantes. São mais de 20 quilômetros de orla, 7 praias diferentes e muito ar puro. Além das paisagens naturais que compõem esse cartão postal, temos um atrativo geológico histórico. O Encontros de Pedras Brancas e Negras é uma formação singular no mundo. Um sítio geológico a céu aberto, com data aproximada de 70 milhões de anos. Com o título de capital nacional do Pirão, Barra Velha tem em sua raiz a origem açoriana, rica em cultura, artesanato, com eventos que movimentam toda a cidade. Mas se você é daqueles que não consegue ficar parado, que tal aproveitar as diversas opções de trilhas para cicloturismo, passeios náuticos, velas, pesca esportiva, altas ondas para surf, ou desfrutar de toda a calmaria do turismo rural? E claro, tudo isso acompanhado de uma deliciosa gastronomia. Nossa infraestrutura está preparada para oferecer o melhor para você e sua família. Opções de acomodações não faltam por aqui. São mais de 700 leitos para te receber com todo o conforto e, principalmente, a segurança que sua família precisa, atendendo a todos os requisitos e normas exigidas. Venha viver o melhor da vida. Venha para Barra Velha. Depois desse recadinho aí especial, voltei aqui com a Frânio e a minha pergunta para ele é: uma situação que ele se deparou dentro da empresa dele que vai ser inesquecível. Tudo mediante, é claro, o gancho que eu estava falando no bloco anterior. Responde pra gente. Então, a gente tem, eu digo assim, todos os clientes têm uma particularidade muito grande e as pessoas geralmente não querem se expor, né? Essa entrevista, essa ajuda que eu chamo de parceria, hoje é a chave para todo negócio fluir, parcerias. Então, assim, todos os clientes que eu tenho clientes de 10 anos, tenho clientes de 15 anos, todos os clientes eu lembro do nome, eu lembro da parceria, e todos eles que são inesquecíveis, que eu atendo, todos eles são porque até hoje são amigos e acabam virando amigos, né? De grande valia a gente ter assim sempre uma clareza muito grande assim na questão problemas, postura diante de problemas. Então, problemas acontecem até dentro do Google, né? E a gente aqui tá falando de uma empresa de médio porte, pequeno porte. Então, só que a postura que você tem dentro da empresa, com as situações adversas, é a chave de tudo. Eu tive um cliente que eu estava fornecendo madeira para ele, para uma licitação, ele tinha contrato, tinha tudo, e um caminhão meu, infelizmente, tombou.
E eu fiquei sem matéria-prima durante um mês, o que me levou quase à loucura, porque uma das coisas que eu mais prezo, quem me conhece sabe, é a questão do compromisso com o prazo de entrega com o cliente. Então, e entregar mais do que o cliente espera, né? E isso aí eu me lembro muito bem que ele me chamou dentro da prefeitura, ele bateu no peito e disse, assumiu toda a bronca do prazo e tudo mais, e disse que isso jamais teria acontecido, me defendeu e tudo mais, e disse que não ia ser cobrado multa nem nada. O prefeito da cidade em questão também me conhecia, então também falou que não ia ser feito nada por conta do problema, Então, assim, esse cliente foi assim um cliente que defendeu assim a minha empresa assim de unhas e dentes para todo mundo. Então, para mim é muito importante essas parcerias e esse reconhecimento, né, do trabalho sério, né? Porque nas adversidades você tem a credibilidade sobrando já. Ótimo. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque normalmente nós que trabalhamos, nós que temos empresa, a gente sempre tem essa resistência ou até mesmo esse lado negativo das pessoas. Que no seu caso foi algo ruim que aconteceu, mas que a pessoa que estava ali, o seu parceiro, digamos assim, ele te defendeu. Sim. Só que a sua empresa, ela tem, como você trabalha com madeira, ela deve ter alguma resistência da parte do cliente. Eu estou falando de pinos. Sim. Que muita gente não quer construir com esse tipo de material. Sim. Você enfrenta esse tipo de resistência ou ainda existe, mesmo esse material ele sendo autoclavado? Sim. Que é o caso? Tem diminuído bastante a resistência porque, como tudo, né, como a sociedade vem evoluindo muito na questão informação, a gente tem diminuído bastante essa questão por conta da informação chegar mais rápido, né? O que é autoclavado? Vai lá no celular na hora, pesquisa, acha, busca e tal. Então, mas mesmo assim, ainda existe muita gente tradicional, né? E pessoas que gostam da textura, da aparência de uma madeira de lei, por exemplo. E a gente tenta explicar, todos os clientes a gente tenta explicar, e eu sempre digo para todos, não fiquem presos ao que eu falo, ao que eu explico. Hoje nós temos um professor muito grande, que é o Google. Vá, pesquise lá no Google e veja se o que eu estou falando é real ou não. Então a gente deixa bem claro as coisas e tenta explicar bem para os clientes, né? Então muitos aceitam, muitos não. Enfim, a gente vai indo. Tudo é questão de conhecimento, exatamente, né? Essa é a realidade. Eu sempre falo, você tem que conhecer sobre o assunto, como a gente estava comentando aqui anteriormente. Só que tem algumas pessoas também que têm uma outra resistência. Eu não quero fazer aqui uma casa com madeira, porque na verdade esse material utilizado na fabricação, ele pode prejudicar a minha saúde. Só que você vai me responder depois desse recadinho especial que eu tenho para você de casa. Fabrício Araújo, realizando sonhos. Pensou em requinte, imóveis de alto padrão? O Fabrício Araújo resolve e não se preocupe, ele pensa em tudo para você. Assessoria de financiamento bancário, Fabrício Araújo não desiste de realizar sonhos e quer realizar o seu. Agende na Central de Negócios, DDD 22 99905 0143. Fabrício Araújo, realizando sonhos. Voltamos aí então com a pergunta-chave, que eu deixei tudo engatilhado. A resistência das pessoas devido ao material químico utilizado na madeira. Sim. Como que fica? Explica um pouquinho aí pra gente. Então, essa pergunta é muito feita ainda dentro do segmento. E existe muito folclore. Muita gente que inventa coisas na cabeça e não tem entendimento técnico dessa questão, e inventa coisas na cabeça e aí isso passa de uma pessoa para outra. A questão do produto químico, a gente tem que adentrar aí agora numa coisa mais técnica, que inclusive eu
Eu quero que quem não entenda busque mais informação, mas é o seguinte, ontem ainda eu tive na minha empresa a visita do presidente da Koppers, o senhor Luiz. A Koppers é a empresa mais antiga, uma empresa canadense, é uma empresa mais antiga, ela é da osmose. Foi quem inventou o produto químico de tratamento em autoclave. Muito comum o pessoal falar assim, madeira, pinos autoclave. Isso é errado. Pinos autoclavado. O autoclave é uma máquina. Tá? É uma máquina. Autoclavagem é o processo industrial que é feito na madeira. Numa autoclave. A autoclave ela usa 3 componentes básicos. Cobre, cromo e arsênico. O arsênico é o fungicida. E o cobre, ele fixa esses 3 produtos, que são óxidos ferrosos, na madeira. O cromo do metal, ele não impregna? Sim. Ele não solta mais, né? O que acontece dentro da autoclave, com a inserção de vácuo e pressão, é justamente isso, é uma combinação química e sofre uma reação química onde o cromo fixa na madeira de forma que não sai nunca mais. Então a única maneira de tirar o cromo do metal qual é? Aquecendo o metal. A única forma de dissolver essa formulação química, esse processo químico que a madeira sofre, é queimando. Por isso que é extremamente proibido a queima da madeira tratada. Porque ela exala óxidos e veneno e uma fumaça altamente tóxica. Tá? Então, a madeira autoclavada, você pode lamber ela depois, que ela não oferece risco nenhum, justamente porque o cromo ele formula aquela camada de fixação na madeira que não solta nunca mais. Então, o produto químico ele faz parte da madeira. Ele não é o produto químico e a madeira, ele faz parte da madeira. Ele reage quimicamente e faz parte da madeira. Então, só se caso pegar fogo, utilizar para fazer fogo, vai fazer mal. E mesmo assim ela propaga pouco fogo, porque o óxido ele anula as chamas um pouco. Então, não é que não pega fogo, é que ela diminui a propagação de chamas. Né? A densidade dela seria bem menor, então. Isso, exatamente. Ela diminui a propagação do fogo. Ela vai pegando fogo, vai saindo cinza e não pega, não se alastra assim rapidamente como uma madeira normal. Mas o pinus autoclavado hoje, sem dúvida nenhuma e sem medo de falar, é o melhor custo-benefício do mercado em matéria de madeira. Ele tem uma maior duração, ele fixa carbono para os ambientalistas, sabem o que eu estou falando, que é o material lenhoso da madeira, ele é feito de carbono. Então, o carbono é o que está aí poluindo o meio ambiente. Então, ele fixa carbono durante 20, 30 anos, pelo menos, numa madeira que leva 15 para ser feito, não 100, 200 para ser feito como a mata amazônica e tal, é madeira de lei, né? Então, o pinus ele tem uma flexibilidade muito grande, ele não racha, é uma madeira linda, se souber trabalhar, é uma madeira linda, você pode manipular ela, fazer qualquer tipo de coisa com ela. Então, não tem por que não ser usado. Porque muitas pessoas realmente, elas não sabem disso tudo que você acabou de explicar para mim. Inclusive eu posso ter estudado aqui a nossa pauta, tudo certinho, só que são coisas que muitas pessoas não sabem. Sim. Essa é a verdade. O benefício, talvez, o custo-benefício que isso traz para a gente é muito maior do que a gente possa imaginar. E essa falta também, Afrânio, de informação sobre essa composição química que existe na madeira, eu acho que é uma falha muito grande. E você recebe muitas pessoas na sua empresa com essas mesmas deficiências de sabedoria mediante isso ou não? Sim, muita gente, hoje muito pouca gente não conhece o que é o tratamento de madeira, né? Mas existe ainda assim uma desinformação, aquela concorrência de mercado que às vezes a pessoa, para ganhar, eu digo assim, ganhar no grito, inventa
coisas. Então, essa desinformação ainda existe. Infelizmente, são poucas as pessoas que prezam por ética, né, dentro do seu ramo. E eu prezo muito por ética. Tanto é que a gente, assim, junto com a sua agência, até iniciamos um trabalho de conscientização nesse ramo da madeira que não existe até então. Ninguém falando sobre como usar, o que é o tratamento, da onde veio, como é que realmente funciona, o que você tem que fazer para preservar o teu deck, racha, não racha, por que racha, entende? Muito pouca gente acaba, não vou usar madeira, por quê? Porque o cara lá me falou que racha. O cara lá me falou que apodrece. Ou que dá cupim. Exatamente. Ou que fazem isso principalmente aqui no litoral, né? Exatamente. E uma pergunta que veio aqui do pessoal da internet: qual o impacto ambiental na adoção massiva da sociedade por esse tipo de madeira? Só que você vai me responder depois dos nossos intervalos comerciais. E a gente volta já já. Voltamos aí com o programa Lenice Machado e eu estou conversando com ele, o Afrânio, da CRO Madeiras. Chegou uma pergunta aqui, que eu havia falado já no outro bloco, do pessoal da internet. Qual o impacto ambiental na adoção massiva da sociedade por esse tipo de madeira? Eu diria que o impacto ambiental é o melhor possível. Porque você pega uma madeira exótica, para quem não sabe, uma madeira exótica é uma madeira, uma árvore cultivada, uma árvore que o homem vai lá, plantou, tratou ela como agricultura qualquer, uma soja, um milho, e depois vai lá e colhe essa madeira. E aí a gente industrializa. Geralmente, que nem eu falei antes, fixação de carbono. A madeira cultivada ela nasce e cresce muito mais rápido. Então, automaticamente, ela fixa carbono muito mais rápido que uma madeira de lei. E no passo que você pega essa madeira e autoclava e prolonga a vida útil dela para 20 ou 30 anos, isso preserva o meio ambiente mais do que qualquer coisa. E a sociedade, usando um material melhor e mais durável, também enriquece mais, porque deixa de gastar com o que já gastou. Então, é o impacto melhor possível, se você for analisar a fundo, né? Mas, Afrânio, então, por que existe essa certa resistência das pessoas? Porque se é bom para o meio ambiente, se é bom para o meu bolso, custos versus benefícios, por que as pessoas... Ainda tem muita gente que não conhece esse trabalho? Porque isso é fato, né? Muita gente tem esse desconhecimento. Por quê? É que existe muita tradição ainda na sociedade, né? Existe muita tradição. A minha família, ela foi criada, o pinheiro de copa era o melhor que tinha, o pinheiro araucária, era a melhor madeira que tem. E realmente é a melhor madeira que tem. Uma peroba é uma madeira maravilhosa, só que a gente sabe que não pode mais cortar e que não tem mais também. Então, automaticamente, existe ainda muita tradição, né? Em tudo na sociedade. Então, é por isso. E as pessoas precisando e saindo do bolso, elas vão buscar informação. Então, tem muita gente que vai lá, compra essa madeira que não é durável, coloca lá e em pouco tempo precisa trocar.
ela vai buscar uma alternativa. Então, é aí que a gente entra, para solucionar esse problema. Olha, o Afrânio não sabe, tá? Mas eu acabei de construir a minha casa também aqui em Barra Velha, e a minha casa ela foi construída todinha com as madeiras lá da sua empresa. A parte que é de madeira. Inclusive, hoje eu estava vendo ali os meus gastos, essas coisas, e acabou por coincidência isso tudo. Inclusive, você falou da cultura, de tudo isso, dessa resistência, que era a nossa palavra-chave aqui nessa pergunta. Eu também tinha essa cultura, essa resistência. Onde o meu consultor, ele chegou e falou para mim. Inclusive, ele me mandou na época um áudio explicando exatamente o que você me falou agora. Essa é a verdade de tudo. Então, muitas vezes, realmente, é a cultura, é a falta de conhecimento. Essa é a realidade. Eu tenho certeza que você já tem bastante, assim, gente do qual você se relaciona, bastante gente que tem essa resistência ainda contigo. Tem, muita, e é a melhor pessoa para mostrar. Porque pessoas que não conhecem, o melhor de tudo é mostrar. E quando você mostra, a pessoa vê o que realmente é, a realidade, a verdade. E aí acaba vendendo para você. É por isso que a CRO está indo de vento em popa, que a gente sempre praticou da verdade. Nunca praticamos de qualquer tipo de mentira para vender ou para enrolar cliente nenhum. A gente sempre praticou da verdade. Eu sempre digo para os meus funcionários, se o caminhão estragou, atrasou 10 minutos, vocês falem exatamente o que é. E se vocês não sabem o que aconteceu, digam para o cliente, não vou te falar nada sem antes ter o posicionamento correto do que aconteceu. E é isso. A madeira, esse ramo, a gente sempre procurou falar a verdade. Se a gente não sabe, a gente fala que a gente não sabe, busca a informação e traz a informação real, científica para o cliente, que é o que traz credibilidade. Seriedade sempre, né? Exatamente. Você falou de vento em popa. Claro que eu vou aproveitar esse gancho e a projeção sobre a empresa CRO aí no mercado. Eu vou te dar 1 minuto para você explicar e falar para o pessoal de casa. A nossa projeção é a melhor possível, né? A gente vem trabalhando há anos já com alguns projetos assim, inovadores. Temos assim um monte de coisas na manga, um monte de projetos na manga. Piscinas de madeira, um monte de projetos. Só dar tempo ao tempo aí que nós vamos vir com muita coisa. E hoje estamos, graças a Deus, aí com de vento em popa, tudo funcionando, graças a Deus. Eu posso dizer então que vem muitas novidades aí. Vem bastante. Viu como 1 minuto faz a diferença e às vezes muda a vida de muita gente? Muito. É verdade, né? Afrânio, fala aí pra gente o telefone, fala as redes sociais e se você conseguir também, fala aí pra gente até o endereço, onde fica aqui em Barra Velha. Eu sou péssimo com endereço de redes sociais. Ótimo! Eu não consigo gravar nada. Qual é a sua rede social, então? Mas eu faço. Os vídeos que tem nas nossas redes sociais todos autorais ali. Tem coisas que a sua agência fez, tem coisas que a gente faz autoral ali. É CRO Madeiras, CRO Autoclavado, CRO Madeiras. Já vai trazer no Facebook, Instagram e tudo mais, né? E o nosso endereço, hoje a gente acabou tendo que fechar a loja por conta da demanda muito grande. Então, o nosso endereço é na Rua Laura Zanluca, número 204. Quem sai um pouquinho da cidade ali, é só buscar também no Maps aí que já acha lá. Tá bom, então. Muito obrigada aí, tá? Obrigado. Sucesso sempre. Fiquei super curiosa aí a respeito da piscina de madeira. Gostei. Sim. Tá bom? Muito obrigada e volte sempre. Obrigado. Gente, então encerramos aqui o programa Lenice Machado. Foco, força e fé sempre. Quando você sabe o que quer, fica muito mais fácil de se buscar. Até mais.